Josué capítulo 4, que diz assim, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse, fala comigo, o Senhor disse, agora sempre o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com você e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, eles estavam fazendo uma travessia até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Agora presta atenção nisso aqui, elas servirão de sinal para vocês. Agora olha isso, no futuro, gente, isso aqui é incrível, isso aqui é poderoso, pega essa palavra agora. No futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também, agora isso aqui é a outra parte da mensagem, que então preciso que você preste atenção nesse texto. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. Agora presta atenção nisso aqui. Deus falou para Josué pegar as pedras e levar para onde eles forem passar a noite, e levar como memorial, para que no futuro, os filhos, quando perguntassem, eles pudessem falar, eles pudessem testemunhar. Mas Josué também ergueu 12 pedras no meio. Ele pegou a travessia, pegou 12 pedras e colocou no meio do Jordão, local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Agora, olha isso aqui. Essas pedras permanecem ali até, fala comigo, hoje. Eu não sei você, é só até aí, depois nós vamos ler outro. Eu não sei você, mas você precisa entender uma coisa. Toda a vida eu cresci ouvindo, falando que o que nós temos com Jesus é o que nós temos com o Espírito Santo, é um relacionamento. Eu cresci o tempo inteiro ouvindo que o Espírito Santo é uma pessoa. E se o Espírito Santo é uma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe um relacionamento. Agora o doido da gente entender espiritualmente o reino de Deus, que o que a gente tem é um relacionamento, é que um relacionamento ele pode caminhar de bem a melhor e ele pode caminhar de pior também. É que um relacionamento ele pode ser bom demais, mas ele pode ser difícil demais. É por isso que tem pais que estão em atrito com os filhos. É por isso que existem casamentos que são relacionamentos que não está muito legal, que não está muito bem. É por isso, gente, que às vezes dentro da igreja, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de pessoas, e pessoas é relacionamento. E é por isso que às vezes nós estamos num relacionamento dentro da igreja com pessoas que às vezes a gente não está bem. Eu já vi gente falando, Micael, eu vou em outro culto, porque no culto que eu estou agora, eu não estou me sentindo bem. É incrível como as pessoas brigam entre elas e se afastam de Deus. É incrível isso, gente. Acontece. Então quando eu olho para o Espírito Santo e eu entendo que o Espírito Santo é relacionamento, deixa eu te falar, tem dia que eu acordo e eu estou de boa, apaixonado em tudo
na minha casa, nos meus filhos, apaixonado na Bianca. Eu venho para a igreja, eu estou em paz. Alguém chega aqui na igreja cheio de problema, cara, cheio de situação, e você fala assim: estou nem aí para isso não. Eu estou falando isso, estou nem aí. Só que também tem dia que não aconteceu nada e você não acorda tão legal assim. Pois é, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. A gente não acorda tão legal assim. Tem dia que a Bianca acorda legal, mas eu acordo para briga. Tem dia que eu acordo legal e ela não acorda muito legal. Por exemplo, eu fiz esse trem na cabeça aqui e eu tive que ficar 5 dias dormindo com a cabeça para cima, sem encostar a cabeça em lugar nenhum. Mano, eu acordava em uma hora. No outro dia os meninos acordavam tudo fazendo barulho, gritando, e eu só querendo dormir. Ficar sem dormir irrita. E se for crente, dormir e ficar sem comer irrita dobrado. Porque crente gosta de comer, amém? É nós. Agora, eu lembro, por exemplo, de um dia acordar junto com a Bianca, eu olhar para ela e falar assim: amor, eu te amo. Ela olhou para mim e falou assim: é bom mesmo. Eu querendo eu também. Uau, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Relacionamento é assim. Agora, você sabe o que é maluco? Você tem um relacionamento com alguém que não erra. Você tem um relacionamento com alguém que está em paz o tempo inteiro. Você tem um relacionamento com alguém que não erra. Só que se tratando de relacionamento, gente, tem dia que você acorda e nem com Deus você fala. Tem dia que você passa o dia inteiro e nem Jesus, eu te amo, você dá. E se tratando de um relacionamento, escute isso aqui. Tem hora que eu acho, não sei se isso acontece com você, mas tem hora que eu acho que Deus olha pra gente e fala assim: ei, cansei. Peraí, ele não erra, mas ele cansa? Vou te explicar e você vai entender onde eu quero chegar. Eu lembro de Moisés, quando Deus chama Moisés, a sarça está ardente, e aquela coisa toda, e aí de repente Deus começa a falar: Moisés, eu quero que você faça isso. Ele fala: não, eu não. Aí Deus fala: Moisés, você é o libertador, eu quero que você vá diante do faraó, e você faça isso, você faz isso. Aí Moisés fala: Deus, quem sou eu? Eu não sou ninguém, e se eles não acreditarem em mim? Aí Deus pega e fala para ele assim: Moisés, fala que eu sou aquilo que tudo eles precisam para ser libertos. Deus, e se eles não acreditarem em mim? Deus, eu não sei falar. Deus está falando e Moisés está falando. Deus está falando e Moisés está retrucando. Deus está falando e Moisés está brigando. Aí de repente tem uma hora que a palavra de Deus fala que Deus ficou irado. O que Deus estava falando? Cansei. Deus estava falando o quê? Moisés, cansei. Eu estou falando, você está falando, eu estou falando, você está falando. Eu estou falando para você o que você precisa fazer, você está retrucando. Eu estou falando o que precisa ser feito, você está retrucando. Aí de repente Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu cansei, para. Aí, esses dias, vou te contar. Eu, sentado conversando, e de repente eu conversando com essa pessoa, conversando sobre uma situação chata. E eu me lembro, tem até no meu Instagram de 2 anos atrás, eu até postei um dia que eu estava muito mal mesmo. E eu conversando. E uma situação que passou. E eu contando para a pessoa, e eu falando, e eu contando, e eu falando. Gente, de boa, de repente, Deus... Eu me senti Moisés. Deus, era como se o Espírito Santo estivesse querendo calar minha boca. E eu senti o Espírito Santo falando para mim: basta. Escuta isso aqui. Se você nunca ouviu isso, uma hora você vai ouvir. Deus falando assim: ó, eu cansei de ouvir esse lado da história. Eu cansei de ouvir esse lado da história. Por que eu estou te contando isso? Porque, gente, todos nós temos testemunhos. Quem tem testemunho aqui, diga amém. Tem testemunho de vida. Todo mundo.
Só que você já parou para pensar e você já parou para notar que todos os nossos testemunhos, nós sentamos e contamos as coisas ruins que aconteceram? Você já parou para pensar que todo o seu testemunho, você começa a ouvir, você ouve uma pessoa e a pessoa fala: isso foi ruim, 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 ruim. Tá bom você contar aquilo que te doeu, aquilo que foi ruim um tempo. O problema é você contar de novo e a narrativa não mudar. E você continuar falando: nossa, mas foi assim, e aquilo foi ruim. E aquilo foi ruim, e aquilo foi ruim. Aí você passa para outro tempo, outra pessoa, outra história. E você chega com a mesma narrativa. Foi ruim, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Só que vai chegar uma hora que Deus vai parar e vai falar assim: basta, eu cansei de ouvir esse lado da história. Eu cansei. Por quê? Porque Deus falou isso para mim, Micael. Eu cansei de ouvir esse lado da história, basta. Por quê? Porque testemunho, gente, não é apenas aquilo que nos doeu. Testemunho não é só aquilo que foi difícil. Testemunho não é só aquilo que nos machucou. Por quê? Porque através desse testemunho sempre irá existir um propósito. Então quando Deus fala assim: ó, basta, eu cansei de ouvir esse lado da história, o que Deus está falando? Eu quero ouvir o outro lado. Eu quero ouvir a outra parte. Eu quero ouvir você falando assim: apesar da dor, Deus estava comigo. Apesar da minha tristeza, Jesus me curou. Apesar do que estava difícil, eu tive fé suficiente e Deus me tirou daquele lugar. Por quê? Porque nós falamos muito sobre aquilo que nos doeu, mas nunca nos falamos de onde Deus nos tirou e para onde Deus nos levou nos tempos mais difíceis da minha vida e da tua vida. É por isso que Deus olha para mim e para você e fala assim: ei, você lembra de quem você era? Resgata o teu testemunho. Resgata o teu testemunho. Aquilo que te doeu, apesar disso, te levou para algum lugar. Aquilo que te arrebentou, apesar disso, te levou para alguma coisa nova. Aquilo que estava proposto a te destruir, te levou para um novo lugar. E isso se chama resgatar o testemunho. Sabe por quê? Porque eu pego esse texto aqui e eu sou apaixonado nele quando eu li essa semana. Porque o povo saiu por Moisés. Moisés não chegou a entrar na terra prometida, mas Josué chegou. E de repente eles estão diante do Jordão. Eles já tinham visto o mar se abrir, o mar vermelho. Mas agora eles estão diante do Jordão e eles têm que passar. Agora entenda isso aqui hoje, em nome de Jesus, entenda isso. De repente eles estão numa travessia, e no meio da travessia, a palavra de Deus diz que o Senhor disse. O primeiro texto diz, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse. Primeira coisa que você precisa entender para você apegar a resgatar o seu testemunho, é você se apegar ao que o Senhor disse. Fala comigo: o Senhor. Não, fala mais alto: o Senhor disse. Primeira coisa, o que eu resgato no meu testemunho? Como que eu resgato o meu testemunho, Micael? O Senhor disse. Entenda isso. Agora, quando eu pego essa palavra aqui, gente, tem tanta coisa que o Senhor disse para mim, para você. Só que deixa eu te falar uma coisa: promessa não combina com opinião. Promessa não combina com opinião. Se eu perguntar aqui quem quer receber a promessa de Deus aqui, todo mundo sem exceção vai levantar a mão. Só que para cada promessa existe um testemunho. E para todo testemunho terão milhares de opiniões sobre o que está acontecendo na tua vida. Mas promessa não combina com opinião. De repente, Josué está diante do rio Jordão e fazendo uma travessia. Todos nós, gente, estamos em transição em alguma parte da nossa vida. Seja 1 minuto, seja 1 mês, seja 15 anos, todos nós estamos em transição em alguma parte da nossa vida. Quando Moisés chega no meio do rio Jordão, Deus fala para ele assim: Moisés, ou Josué, deixa eu te falar uma coisa. Chama 12 da tribo de Israel e fala para cada um pegar uma pedra. Cada um. O Senhor disse. Quando o Senhor disse, Josué obedeceu.
Por que Josué obedeceu? Porque Josué já lembrava que talvez ele andou muito com Moisés, e Moisés falava assim: deixa eu te dar um conselho. Conselho. Quando o Senhor te falar, não brigue com Deus. Moisés brigou, mas ensinou Josué a não brigar. Então o que Josué faz? O Senhor disse, Josué chama os 12 e fala assim: cada um pega uma pedra, coloca nas costas, e nós iremos levar isso aqui para onde a gente for dormir. Aí a gente para pensar e fala assim: mas por quê? Por quê, Micael? Gente, você tem noção do que esse povo passou? Você tem noção de tudo que aconteceu na vida desse povo? 400 anos o povo de Israel ficou como escravo no Egito. Agora, quando esse povo sai, eles começam a percorrer um caminho que era para ser fácil, que era para ser tranquilo, mas quando eles enxergaram a terra prometida, Josué e Caleb acreditou que aquela era a terra prometida, mas ninguém mais acreditou. Então aquilo que era para durar 3 dias, agora dura 40 anos. Por quê? Porque o povo resolveu desobedecer. Por quê? Porque o povo não acreditou que a terra prometida estava logo ali. Era só eles fazerem assim: nós vamos entrar e Deus vai lutar essa guerra. Mas eles passaram o quê? Agora 40 anos caminhando pelo deserto. O testemunho desse povo não era um testemunho só de alguém que foi liberto, mas era um testemunho de alguém que tinha ficado um povo que ficou 400 anos. Então quando, escuta isso aqui, Deus manda Josué pegar cada pedra e colocar nas costas e ir para o lugar que eles vão dormir. Deus é proposital e Deus é intencional em tudo. Por mais louco que seja, até o seu testemunho, existe uma intenção de Deus na parte disso. Só que o que é maravilhoso nisso, coloca o versículo 6 para mim, é o que você vai entender agora e onde eu quero chegar, a importância de você entender o seu testemunho. Josué 4:6. Esse é o 9. 6. Agora olha só isso aqui. O povo atravessou e o povo tinha um testemunho. Só que esse testemunho do povo, talvez eles ficariam a maior parte do tempo. A gente sofreu demais no Egito. Aquilo que a gente viveu no Egito foi difícil demais. E aí, quando a gente estava perto de entrar na terra prometida, a gente não obedeceu. Aí a gente teve que voltar. E aí a gente ficou 40 anos e a gente teve maná do céu, teve isso. Mas o povo ia passar mais tempo falando da dor do que o que Deus havia feito. Então, imagina você agora, que está tendo o nosso Kids ali. Imagina você que vem uma próxima geração. Imagina você que tem que ganhar alguém para Jesus. Quem quer ganhar alguém para Jesus esse ano ainda, fala amém. Se você não falou amém, é porque você precisa se converter direito. Todos nós precisamos ganhar alguém para Jesus. Domingo que vem é domingo de batismo. Vamos ganhar alguém essa semana para Jesus. Vamos afogar o irmão lá e falar: viu Jesus, bora, vem. Por quê? Porque você sentar com alguém e você falar para esse alguém sobre Jesus, talvez não é como pastor igual eu que estou falando com a Bíblia, é você pregar sua vida. E quando você prega só sua vida de dor, só sua vida de dificuldade, só sua vida daquilo que foi ruim, deixa eu te falar, isso não é testemunho não, isso é tristemunho. Tem gente que não vai aguentar ficar nem perto, porque tem gente que não aguenta ficar perto de gente que reclama, não olha para o lado, não aguenta. Você está entendendo? Aí, o que Deus fez? Olha só. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem. Está falando, gente, no futuro. Está falando quando seus filhos perguntarem. Por quê? Porque quando os nossos filhos perguntarem, nós não teremos um testemunho para dar para as pessoas, mas nós teremos um testemunho daquilo que Deus fez, da onde Deus nos tirou, para onde Deus nos levou, como Deus nos curou, como Deus nos libertou. Por quê? Os seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo. Gente,
Escuta isso. Escuta isso e entenda isso hoje. A importância de você resgatar o seu testemunho. Nós voltamos muito para trás. Muito. Nós andamos para trás do nosso passado, nós viajamos no nosso passado, nós falamos do nosso passado para todo mundo, nós nos remoemos por causa do nosso passado, nós ficamos ressentidos por causa do nosso passado, e a maioria das vezes nós sempre lembramos daquilo que nos doeu, mas nunca daquilo que nos alegrou. A maioria das vezes você lembra das pessoas que te fizeram mal, mas você poucas vezes se lembra das pessoas que te fizeram bem. A maioria das vezes, escuta isso aqui, você às vezes tem até uma pessoa que durante 99 vezes ela fez muitas coisas boas para você, mas uma vez ela fez uma coisa ruim, as 99 foram apagadas. Nós seres humanos, nós somos assim. É por isso que a gente precisa voltar a resgatar o nosso testemunho agora. O que é resgatar o testemunho? É sim a gente voltar atrás, mas se for para olhar para trás, que seja para ver, que seja para enxergar o quanto Deus nos ajudou. Que se for para olhar para trás, que seja para ver de onde Deus nos tirou e para onde Deus nos levou. Que se for para olhar para trás, seja para a gente olhar e falar assim: olha o que eu passei, olha o que eu sofri, olha o que eu vivi. Mas sim, olha onde eu estou, olha onde Deus me levou e olha como Deus me curou. Por quê? Porque isso é resgatar o testemunho. Por quê? Para você poder olhar para os seus filhos e entender. Escuta isso, que tem coisas que Deus permite você passar para que os seus filhos não passem. Que tem coisas que você vai viver que muitas vezes vão te machucar, que vão doer, que vão, tentar te destruir, mas Deus permite para que a próxima geração não passe. É por isso que resgatar o testemunho é algo tão importante. É por isso que Deus falou para Josué: pega essas pedras, leva, coloca no ombro, vamos colocar isso perpetuamente para todo lugar, para que quando os seus filhos perguntarem, vocês possam mostrar quem eu sou. Para quando as pessoas perguntarem, vocês possam mostrar quem eu sou, quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei. Resgatar o testemunho é contar aquilo de bom que Deus criou, aquilo de bom que Deus fez. Só que o que é mais interessante, que eles fizeram tudo isso, entenderam. Eu vou contar para os meus filhos o que Deus fez. Eu entendi que eu estou passando coisas que eu preciso passar para a minha próxima geração não passar. Quem acredita que a tua próxima geração será uma geração abençoada aqui, diga glória a Deus. Os seus filhos serão uma bênção na casa do Senhor, na presença de Deus. E Deus permitiu coisas para você viver, para que os seus filhos não possam viver. Está aí, ó. Conte para os teus filhos. Mas aí, escuta. Josué faz uma coisa por ele mesmo. Sabe o que é? Ele pega umas pedras e ele volta. O Senhor não disse isso, Josué fez isso. Ele pega as pedras, ele volta para o meio do Jordão e ele coloca as pedras aonde a arca do Senhor abriu. O Senhor falou para ele pegar as pedras e levar, fazer como memorial, mas ele voltou e colocou as pedras. E a palavra de Deus fala que as pedras permanecem ali até hoje. Agora sabe o que é interessante? Essas pedras estão lá até hoje, eu acredito nisso. Se a palavra de Deus está falando, quem sou eu para falar que não? Só que uma pedra não flutua. Eu estive no Rio Jordão. Quanto tempo de casamento a gente vai fazer, amor? Quanto? Ela não sabe. 14 ou 13. 14 ou 13 anos. Quando a gente estava com 6 meses de casado, a gente teve uma caravana daqui para Israel. Quem tem vontade de ir para Israel aqui? Misericórdia, gente. Vocês não gostam de viajar, não? Vocês gostam de Caldas Novas. É Caldas Novas que vocês querem? Teresópolis, Goianápolis. Quem quer ir para Israel aqui, diga amém. Deus é Deus de milagre, gente. Nós vamos para Israel em nome de Jesus. E se tiver guerra, Micael? Nós vamos do mesmo jeito.
Misericórdia. Mas escuta, eu fui, o Rio Jordão, gente, não abaixa. Eu já tinha me batizado, chegou no Rio Jordão, eu olhei para meu pai e falei: pai, me batiza de novo aqui. Se você for, nós vai batizar de novo, todo mundo, quem já for batizado. Batizar onde Jesus batizou, gente, coisa incrível. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Rio Jordão não abaixa. Por que Josué ia colocar uma pedra num lugar que não abaixava? A maré não abaixa, o povo não vai ver a pedra. Mas escuta isso aqui que eu vou te falar. Josué foi tão inteligente, Josué teve um discernimento tão grande de Deus, que ele não só levou o memorial para os lugares aonde as pedras iriam estar, onde eles iriam passar a noite. Mas sabe o que Josué fez? Ele colocou uma pedra no meio do Jordão. Por quê? Para enxergar aquela pedra, precisa haver seca. Para gerar testemunho na minha vida e na tua vida, precisa existir o quê? Seca. Para ter testemunho, gente, alguma parte da nossa vida tem que estar difícil. Alguma parte da nossa vida tem que estar complicada. Alguma parte da nossa vida tem que estar muito ruim. Seca. Então quando Josué fez isso, ele estava falando assim: deixa eu te falar uma coisa, nós não apenas vamos levar a pedra como ser memorial, mas nós vamos mostrar para os nossos filhos, para a próxima geração, nós vamos mostrar para as pessoas que apesar da seca, quando tudo estiver seco, eles ainda irão enxergar a presença do Espírito Santo de Deus, eles ainda vão contemplar a presença de Deus, eles ainda vão entender e enxergar que aquilo que Deus fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida dessas pessoas também. Então, a importância não é só do memorial, mas é a gente entender que em todo tempo de seca, o Espírito Santo de Deus nunca te deixará sozinho. Nunca, nunca. Ah, mas a vida dos meus filhos uma hora vai secar. Gente, nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Todo mundo uma hora vai enfrentar uma seca na vida. Mas a pedra está lá, para que quando tudo secar, ela também seja um memorial, para a gente falar assim: no meio da nossa seca, o Espírito Santo de Deus nos trouxe um testemunho. No meio da nossa seca, o Espírito Santo de Deus nos trouxe algo novo. No meio da nossa dificuldade, no meio da nossa seca, Ele foi a provisão. No meio da nossa dificuldade, Ele veio com todo o poder e mudou a nossa história. Então deixa eu te falar, Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: não se preocupe com a seca na tua vida. Deus é especialista em transformar todo lugar seco em um lugar de vida. Deus é especialista em transformar toda dor em testemunho. Deus é especialista em transformar todo trauma em esperança. Ele é. Resgate o seu testemunho. Se for para olhar para trás, que seja para ver: uau, o quanto Deus me ajudou. Que se for para olhar para trás, seja para ver de onde Deus me tirou e para onde Deus me levou. Chegou o tempo da gente parar de contar daquilo que nos doeu, e agora é tempo da gente contar aquele que nos curou. Jesus, Jesus. Agora existe um outro tipo de testemunho que a gente precisa resgatar. Que testemunho é esse? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. O Ethan, a Valentina e a Antonella. O Ethan, o homem que ele tem em casa sou eu. Então assim, homem é muito razão. Homem resolve os trem, faz assim, papá, puf, pronto. De boa. Mulher é muito mais emoção. Eu tenho 3 em casa: a Bianca, a Valentina e a Antonella. E esses dias eu parei, cara, e eu estava observando. A Valentina, good vibes, de boa, tranquila. Eu cheguei com a cabeça ruim, de anestesia, todo tonto em casa. Consegui levantar a cabeça, não conseguia comer. A Valentina olhou para mim e falou assim: você já está com cabelo? Eu falei assim: ainda não, Valentina. Vai demorar pelo menos 1 ano para crescer aí, a médica disse. Então, aí ela olhou por cima e falou assim: ah, tá com um pouquinho de sangue aqui. Resolvido. Aí vem a Antonella.
deitou do meu lado. Papai, doeu. Papai, sua cabeça está saindo sangue, papai. Papai, você vai morrer não, né? Aí um dia a Bianca saiu para pregar numa igreja e eu fiquei em casa com os meninos, me gritando, minha cabeça tinina assim, ó, e tal. Quando eu vi, eu estava chorando. Miquel, você chora? Gente, pensa num cara que está chorão. É eu. Aí eu comecei a chorar, ela pegou meu celular, mandou mensagem para a mãe dela. Ô mãe, papai está chorando, ele vai morrer. Você sabe o que eu comecei a entender? Que quem somos nós? Era Deus, era assim, ó, as meninas fazendo e Deus falando para mim. Sabe o jeito que é? É que sempre tem alguém que pega qualquer situação e piora ela 1500 vezes. A Antonella é esse tipo de pessoa. A Antonella vê o homem na rua e fala assim: ele vai me roubar. Nunca viu o homem na vida. Você está entendendo? E a Valentina vê um homem na rua, abre a janela e fala: oi. Porque tem alguém que é cheio de esperança e tem alguém que é cheio de medo. Agora o que você precisa entender? Todos nós temos. Ou você é a pessoa que tem esperança, ou você é a pessoa que cria uma situação hipotética de algo que nunca vai acontecer e que você nunca viu acontecendo. Isso é louco, gente, isso é maluco, mas é real. De verdade. A gente precisa começar a entender, eu vou mostrar isso para vocês daqui para frente. Por quê? Porque, escuta isso, você precisa olhar para trás para ver o quanto Deus te ajudou e você falar: eu vou resgatar o testemunho, não da minha dor, mas de onde Deus me tirou. Mas escuta uma outra coisa que eu vou te falar. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deu um último grito que estava assim, ó, escrito, e Ele dizendo, e está escrito na Bíblia: está consumado. Naquela hora, o Espírito de Deus liberou milhares de testemunhos para a minha vida e para a tua vida. E esse tipo de testemunho agora nós precisamos resgatar. Agora o que nós precisamos entender? É que nós estamos vivendo situações tão malucas e tão difíceis, que nós pegamos coisas bestas e bloqueamos para coisas maravilhosas. Como assim? Deixa eu te falar. Por exemplo, tem dia que você vai sair de casa e essa semana a gente fez isso. Alguém ligou pra gente e falou assim: a gente precisa conversar, a gente precisa ter um tempo com vocês. Eu já estava um pouco melhor, tinha já recuperado, não estava mais tão tonto, a cabeça não estava tão feia mais assim, está feia ainda, mas não estava tão feia. A gente falou: vamos. Só que a gente estava com os meninos, o pessoal com o menino também. A gente foi para um lugar que tinha brinquedo. Gente, esses meninos brincavam nesse lugar, de repente vinha um chorando. Aí eles brincavam de novo, de repente vinha um chorando. Teve uma hora que eu olhei assim, gente, eu sou muito natural aqui em cima, eu olhei e falei assim: pelo amor de Deus, eu olhei para a Bianca e falei assim: não me chama mais para esses trem. Não me chama para ir num lugar onde os meninos vão arrumar outros meninos e vão ficar brigando, vão ficar fazendo isso. Aí você sabe o que a gente pega essas situações e a gente constrói narrativas para coisas que não aconteceram. Só que deixa eu te falar uma coisa e você precisa entender, porque isso é algo que eu trabalho na minha vida, em nome de Jesus você também vai trabalhar na sua. A gente tem que parar de, por causa de algo que aconteceu, parar de criar narrativas de coisas que vão acontecer. Por quê? Porque, gente, isso é ser patético, isso é hipotético, isso é hipótese, isso é suposição. Deus não trabalha com suposições. Eu e você precisamos aprender que nós também não podemos trabalhar com isso, porque nós bloqueamos coisas maravilhosas por causa de coisas que aconteceram. Aí a Bianca olhou para mim e falou assim: amor, são nossos filhos. Os meninos estão felizes. Os meninos estão brincando, eles choram aqui agora, mas voltam lá para pular e brincar. Aí quando a gente chegou em casa, os meninos olhou para mim e falou: papai, foi muito legal, papai, foi muito bom, papai, a gente pulou, a gente brincou, a gente tal. Gente, escuta isso aqui em nome de Jesus.
A gente começa a criar narrativas para tantas coisas na nossa vida. Eu não vou sair de casa, porque se eu sair de casa, isso vai acontecer, isso vai ser ruim, isso vai ser difícil. Ah não, vai ser complicado demais. Não, eu não vou na igreja, porque chegar lá eu vou encontrar pessoas. Não estou afim de ir para academia, porque... Não. E a gente vai criando. Só que nisso tudo, você precisa entender isso aqui hoje. Você precisa de ter alguém perto de você que tem esperança. Alguém que vai mudar suas narrativas. Alguém que vai ser uma Bianca para falar assim: amor, eu sei que às vezes parece difícil, mas deixa eu te falar uma coisa. Os meninos amaram a sua presença, os meninos se divertiram, os meninos brincaram. Você precisa ter alguém do seu lado que quando você falar assim: eu não vou sair de casa por causa disso, por causa daquilo, alguém vai falar para você: ei, não, do outro lado tem coisa muito melhor. O que você vai perder se você não for? Qual memória você vai deixar de viver se você não for? O que você vai bloquear na tua vida porque você não está querendo ir? E por que eu estou te contando isso? Porque coloca para mim o segundo texto que eu quero ler para a gente orar. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Que diz assim, olha, o apóstolo Paulo dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, escuta isso, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso é maravilhoso demais. Fala assim comigo: temos paz com Deus. Não, fala mais alto. Temos paz com Deus. Você sabe por que eu descobri que paz e tranquilidade são coisas completamente diferentes? Tranquilidade é você viver no comodismo e você não fazer nada da sua vida. Eu sou tranquilo. Eu não quero fazer nada. E você fica lá assistindo televisão, você fica lá o tempo inteiro. Sua vida não vai para frente, sua vida só anda para trás. Você não quer saber de nada, você não evolui, você não cresce, você não muda. Tranquilidade. Agora, paz não tem nada a ver com tranquilidade. Para você ter noção, Josué estava atravessando o Rio Jordão, mas estava em paz. Ele estava tranquilo? Não, mas ele estava o quê? Em paz. Se você parar para pensar, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam no meio do fogo, eles estavam tranquilos? Não, mas eles estavam em... Se você parar para analisar Daniel na cova dos leões, ele não estava tranquilo, mas ele estava em paz. Tranquilidade e paz não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tranquilidade é você não fazer nada da sua vida. Paz é você fazer tudo que você deve fazer com o propósito que você foi chamado para fazer. E mesmo que as adversidades venham, você está em paz com Deus. A coisa mais importante, isso é testemunho, gente. Continua os versículos aí para mim, para você entender agora. Romanos 5. Por meio de quem, agora essa é a parte, por meio de quem obtivemos, fala assim comigo, acesso. Fala mais alto, acesso. Só vamos ler até aí. Gente, esse é o ponto. Existe testemunho que você já viveu e você precisa resgatar. Agora existem testemunhos que já estão liberados e você ainda não viveu. Agora escuta isso. Acesso. Se eu tenho acesso a alguma coisa, é porque aquela coisa está lá, mas eu não peguei. A palavra de Deus fala acesso. Acesso significa o quê? Disponível. Se está liberado, eu preciso o quê? Pegar. Eu tenho acesso a isso, então eu vou pegar isso. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que pelo meio de Jesus nós obtivemos o que? Acesso. Ele está falando assim: ei, o teu testemunho está liberado. É você que está se bloqueando. É você que está perdendo a esperança. É você que está bloqueando aquilo que eu tenho para a tua vida. Já está liberado. Se está liberado, está na hora da gente pegar. Se está liberado, está na hora da gente resgatar isso. E parar de deixar aquilo que está nos bloqueando. Por quê? Porque nós somos ótimos em criar histórias horríveis para a minha vida, histórias horríveis para a tua vida. Você é ótimo para criar histórias horríveis sobre o que não aconteceu. E aí, quando você tem acesso, você não peca. Mas Deus me trouxe aqui hoje. Pode continuar colocando o versículo para mim, Romanos capítulo 5. E olha só.
Pode colocar o 2. Agora você precisa entender, e nós vamos encerrar para orar isso aqui agora. Por meio de quem obtivemos acesso, fala comigo de novo, acesso. Fala para quem está do seu lado assim, você tem acesso. Fala para ele assim, está na hora de você pegar. Fala para ele assim, está na hora de você dar uma bicuda naquilo que está te bloqueando. Está na hora da gente dar uma bicuda naquilo que está nos bloqueando. Por quê? Olha só, temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Agora olha que louco isso aqui, gente. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora começa. Não só isso, mas também eu me glorio na esperança. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Continua. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado produz, fala comigo, esperança. Esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, meu Deus, gente, isso é lindo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. O apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: nós nos gloriamos na esperança. O que ele está falando? O que é a esperança, gente? A esperança que nunca morre é a esperança que Cristo nos deu. É a esperança do melhor de Deus para a minha vida. É a esperança do melhor de Deus para a tua vida. É a gente parar de ser patéticos e bloquear aquilo que nós temos acesso. É a gente parar de ser patético e bloquear aquilo que Cristo nos deu. Escuta isso aqui. Todas as vezes que eu chego até Cristo para contar do meu passado, Ele fala, mas nisto, versículo 8, mas nisso eu dei Jesus Cristo para morrer por você, para demonstrar o meu amor. Vai se passar mais um tempo, eu vou voltar no meu passado, eu vou contar o meu passado, Ele vai falar, ei, mas nisto, mas Deus colocou alguém para morrer no teu lugar, para que você tenha um testemunho, porque quando você ainda era pecador, eu entreguei Jesus para morrer por você. E aí você vai passar um tempo, você vai olhar para Deus e vai tentar contar o teu passado de novo. Deus vai falar, ei, eu entreguei Jesus por isso para você. Todas as vezes que eu volto para contar para Deus sobre o meu passado, Ele está falando e me mostrando o futuro, um futuro de esperança, um futuro de testemunho, um futuro daquilo que Ele já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu volto para Deus e falo, Deus, o meu passado é isso. Ele vai falar assim, não, agora você tem acesso a algo novo, agora você tem acesso a uma vida nova, agora você tem acesso à cura, agora você tem acesso à libertação. Eu volto para falar para Deus de novo do meu passado, e Ele vai falar assim, ei, não interessa. Então deixa eu te falar uma coisa, e eu encerro aqui. Como manter a esperança de um testemunho que ainda não existe? Eu vou te contar. Se eu volto para Jesus e eu conto para Jesus do meu passado, e Ele fala da esperança do meu futuro, escuta, cuidado em andar com pessoas que só falam do teu passado. Se eu volto para Jesus e eu mostro o meu passado e Ele me mostra o futuro, cuidado em andar com pessoas que só lembram do teu passado. As pessoas vão olhar para você e vão falar, mas você foi um pecador. As pessoas vão olhar para você e vai falar sobre o que você fez. As pessoas vão tentar voltar você lá para trás e
Quando te volta para trás, você volta a viver a vida patética de criar situações e suposições de coisas que nunca irão acontecer. Cuidado em conversar com pessoas que só lembram do teu passado. Por quê? Porque todas as vezes que eu chego para Jesus e falo do meu passado, Ele vai falar assim: eu sou a esperança da glória, e a esperança nunca morre na minha vida, na tua vida. Então deixa eu te falar, eu não estou preocupado com o teu passado, eu estou atento e te levando para um futuro. Então cuidado em conversar com pessoas que só te mostram os seus erros, que só te mostram as suas dores. Cuidado em andar com pessoas que só te levam para trás, para que você crie situações e suposições patéticas, aonde você não evolui e não cresce na vida, porque você perdeu a esperança. Mas quando alguém te lembrar do teu passado, você vai lembrar de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus é a esperança da glória. Quando alguém falar sobre a sua dor, você vai falar: mas Deus. Quando alguém falar dos teus pecados, você vai falar: mas Deus entregou Jesus. Quando alguém falar sobre tudo que você está vivendo, você vai falar: mas Deus tem um testemunho que eu preciso resgatar, porque eu tenho acesso. Então hoje na tua vida, não é sobre o que aconteceu, é, se for para olhar para trás, que seja para ver quanto Deus me ajudou. E daqui para frente, para todas as vezes que alguém olhar para você e tentar te levar para o teu passado de novo, você vai falar: mas Deus é a esperança da glória. Se Deus está preocupado com o meu futuro, é no meu futuro que eu vou andar, é no meu futuro que eu vou caminhar. Por quê? Porque Deus já disse que o meu futuro é brilhante. O teu futuro é brilhante. Para todas as vezes que as pessoas chegarem, você vai falar: mas Deus. Vão falar, você vai falar: mas Deus me curou, mas Deus me libertou, mas Deus me deu acesso. Levanta sua mão para o céu nessa hora o mais alto que você puder e pega essa palavra para a tua vida. Deus já liberou o acesso para os teus testemunhos futuros. Deus já liberou perdão, Deus já liberou cura, Deus já gritou através de Jesus Cristo: está consumado. Em nome de Jesus, aquilo que estava te bloqueando a não enxergar a esperança da glória, caiu por terra nessa noite. Por quê? Porque essa é a noite de você resgatar o testemunho que já está liberado no céu para a tua vida. Já está liberado. Se você crê nisso, fique em pé no seu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor, mas Deus demonstra o seu amor, mas Deus demonstra o seu amor, mas Deus, a dor está aqui, mas Deus demonstra o seu amor, a dificuldade está aqui, mas Deus demonstra o seu amor, a luta está muito grande, mas Deus demonstra o seu amor. Para de andar com quem só te lembra do teu passado e comece a enxergar a esperança da glória de Deus para a tua vida. Ele já proveu tudo para a tua vida. Você crê nisso? Você crê que essa noite é a noite de resgatar o teu testemunho? Diga glória a Deus. Duas formas: o testemunho que já foi e o testemunho que há de vir. O testemunho que já foi é para abençoar uma geração. O testemunho que há de vir é a esperança da glória de Deus. Ele já proveu tudo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a dor e a luta que você está vivendo, mas em nome de Jesus, resgate o seu testemunho nessa noite. Tem fé na tua vida para isso? Tem gente que sabe o que precisa fazer aqui hoje? Falar assim: eu quero descer as águas do batismo domingo que vem. Eu quero descer as águas do batismo domingo que vem. Eu não tenho tranquilidade, Micael, mas eu estou em paz. Paz e tranquilidade são coisas diferentes. E deixa eu te falar, Deus não te chamou para viver uma vida tranquila. Não te chamou. Então, domingo que vem eu quero descer as águas do batismo. Lá no final, no Viver, Amar e Servir, procura a Jéssica, procura a gente no final do culto, os meninos. Gente, fala: eu vou me batizar. Deve ter 50 pessoas aqui que não são batizadas, e Deus está falando assim: resgata o teu testemunho, descer nas águas do batismo. Eu já provi tudo na tua vida. Se você está vivendo dor, lutas, dificuldades, pelo amor de Deus,
Para de viver suposições patéticas e comece a viver a esperança da glória. A dor, mas Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor. Está doendo, mas Deus demonstra o seu amor me curando. Essa noite é a noite de você resgatar o seu testemunho.